Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido.
Do lado de lá. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, no planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. Se disserem pra você céu, inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. Purgatório é aqui, no planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. Do lado de lá, tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu nascer, morrer, renascer. Voo de liberdade. Foi devagar que o amor se fez. Eu não sabia que era pra valer. Abriu as portas do meu coração e um vento de liberdade soprou.
canto novo eu vi, buscar e achar, bater e abrir, perdoar e amar, como mágica sou, e coloriu minha vida aqui e ali, com seu evangelho, mestre amado, como uma chave encantada, abriu as portas do meu coração e o mundo novo se apresentou. E hoje, no trabalho que faço, na música que canto, na pintura que traço, em ti que me comprazo, espero, Jesus, a liberdade maior de poder um dia a todos dizer que já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é você, que já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é você. E coloriu minha vida aqui e ali, com seu evangelho, mestre amado, como uma chave encantada, abriu as portas do meu coração e um mundo novo se apresentou. E hoje, no trabalho que faço, na música que canto, na pintura que traço, em ti que me comprazo, espero, Jesus, a liberdade maior de poder um dia a todos dizer que já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é você, que já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é você, que já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é você.
quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. As bem-aventuranças. Mestre, quero ouvir a tua voz lá do alto a nos falar de amor e paz. Sentir a emoção do teu sorriso e no brilho do olhar a luz do Criador. Bem-aventurados os simples, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, porque é deles o reino dos céus. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a esperança. Sede perfeitos como vosso Pai. Mestre,
falar de amor e paz. Sentir a emoção do teu sorriso e no brilho do olhar a luz do Criador. Bem-aventurados os simples, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, porque é deles o reino dos céus. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sol da terra, vós sois a esperança. Sede perfeitos como vosso Pai. Mestre, quero ouvir a tua voz, lá do alto a nos falar de amor e paz. Bem, amigos, companheiros, os nossos cumprimentos, a nossa saudação fraterna. Estamos hoje no segundo dia da nossa Coerem e, infelizmente, o último dia do nosso encontro deste ano. Nossa 31ª confraternização chega ao fim. Naturalmente, deste ano, do ano passado, nós estamos feitos de forma remota. Esse modelo novo da comunicação que está sendo feito em função da pandemia. Esses 2 anos foram 2 anos diferenciados, 2 anos que modificaram muito as propostas da comunicação, mas tiveram a sua positividade. Hoje, nós já conseguimos, de certa forma, ter efetivamente já algum alcance maior com relação à divulgação da doutrina. E temos certeza que, em breve, com esse controle maior da pandemia, nós vamos ter assim, um novo modelo para os encontros futuros, né? Então, diante disso, nós estamos no nosso segundo dia do encontro, inclusive de forma remota, como estamos falando, e também de forma reduzida, uma vez que não é mais com aquelas características anterior nossa de 3 dias de encontro, de confraternização, de integral. Agora são formas diferenciadas, mas que buscam atingir um objetivo. Seguindo a nossa programação, hoje é sempre grata, agradável e feliz que nós recebemos o nosso companheiro Emerson Pedersoli, que eu tenho certeza dispensa apresentação, dispensa comentários, pois é nosso velho e querido amigo nessas lides da Coerem, nessas suas mais de 3 décadas que ele participa conosco. Ele falará para nós sobre o tema do nosso encontro. Amigo, a que viestes? Baseado lá na citação de Mateus 26:50. Então, nós queremos, fazendo aqui um pequeno ato, agradecer também a Vânia e ao Valdir pela harmonização musical e, valendo-nos dela, nós queremos aproveitar essas vibrações para fazermos a nossa prece inicial. Então, dessa forma, nós vamos nos acerenar,
rogando sempre a proteção dos amigos espirituais, dos companheiros do plano maior, daqueles que coordenam essa atividade da nossa Coerem nesses seus 31 anos, que possam encontrar guarida em nossos corações e que o nosso trabalho seja profícuo, como sempre foi nesses anos todos que antecederam, e que nós possamos envolver, me permitam, e confiados na assistência dos amigos maiores, a todos os nossos irmãos que estão vitimados pela pandemia, todos aqueles que estão vitimados agora pelas intempéries da natureza, através dos terremotos, através da chuva, através desses soterramentos e dos seus familiares também. Momento de transição que realmente só a certeza e o amparo de Deus, dos mentores espirituais, poderão de fato nos envolver. Então é dessa forma, com as nossas rogativas e a certeza da presença de Jesus conosco, que nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. O nosso amigo Emerson vai, a partir de agora, trazer a palavra para todos nós. Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar um tema que é uma pergunta de Jesus para um dos seus discípulos, Judas. E a pergunta dele é: amigo, a que vieste? Então veja, ele faz essa pergunta para Judas e vocês vão lembrar bem deste momento, que é quando Judas dá o beijo no Cristo e ele apresenta o Cristo para os militares. E naquele momento o Cristo vai ser preso. Veja, o Cristo já sabia, mas ele faz a pergunta: amigo, a que vieste? Então veja, vocês vão ficar atentos porque nós vamos trazer essa pergunta para o nosso dia a dia. Quando nós escutamos do Cristo, amigo, a que vieste, a gente precisa ficar atento qual é o nosso objetivo. Se a gente escuta essa pergunta do Cristo, o Cristo nos chamando de amigo e fazendo em meio a esta colocação, para que a gente veio? Aí eu pergunto, para que a gente está na casa espírita? Para que a gente está no templo católico ou protestante? A que vieste? Porque o título amigo, esse é o maior título que Jesus deu aos seus discípulos, quando ele os chama de amigos. Entretanto, nós vamos começar com esta perguntinha que é: amigo, a que vieste? Essa pergunta que nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 26, no versículo 50, essa pergunta que está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 50, ela vai desencadear a nossa caminhada. Ela vai desencadear, inclusive, a nossa palestra. Por quê? Porque se ele pergunta para nós, amigo, a que vieste? Eu vou começar a avaliar a partir da nossa chegada na Terra. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Qual é o objetivo? Quando nós falamos qual é o objetivo, eu estou fazendo referência ao Livro dos Espíritos, na pergunta de número 167. Por que a gente está aqui na Terra? Qual é o objetivo de chegarmos aqui na Terra? Veja, nós estamos desenvolvendo a questão de Jesus. Amigo, a que vieste? Para que a gente veio? Qual é o foco? Agora eu perguntando para vocês para que a gente encarnou, que a pergunta é essa, qual é o objetivo da encarnação? Eu perguntando isso para vocês, vocês estão tentando elaborar essa resposta. Para evoluir, para melhorar, para ajudar o próximo, para... Então veja, olha o que o Livro dos Espíritos vai trazer para nós.
Qual é o objetivo da encarnação? Ele responde: expiação. Expiação. Quando nós falamos de expiação, nós estamos falando de sofrimento. Nós estamos falando de dificuldades. Qual é o objetivo da encarnação? Expiar. Se eu já nasci, eu vou passar por situações de dificuldades. Todos nós temos dificuldades. E aí, quando Jesus faz a pergunta, amigo, a que vieste? A gente pergunta para nós, por que a gente veio para a Terra? Ah, mas o objetivo é melhorar, evoluir. Mas ainda que eu faça este movimento, anterior ao movimento de crescimento, eu passo também pelo movimento de dor, pelo movimento de sofrimento. Ah, mas todo mundo sofre? Todo mundo sofre. Relata para nós Emmanuel, todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. O que Emmanuel está dizendo? Todo mundo tem dificuldades, mas poucos sabem sofrer como cristãos agradecendo a Deus. O que significa? Todos nós vamos passar pelo movimento expiatório. Todos nós. Então, se o nosso movimento não é, veja bem, não é de trair o Cristo, nós vamos passar pela dor sem trair os ensinamentos que nós estamos recebendo. Nós vamos passar pelas dificuldades, objetivo da encarnação, sem trair a doutrina que a gente está assimilando. Nesse movimento de não trair, eu vou passar por um processo que é a questão da educação. Educação, por quê? Aqui eu estou falando de dois perfis de educação. A educação na minha relação com o mundo, com as pessoas, a relação social. E eu estou falando do movimento autoeducativo. Então eu estou trazendo que para eu lidar bem com as questões do mundo, é importante que eu esteja educado. Educado no meu linguajar, educado nas minhas relações, educado nos meus pensamentos. Então veja, a palavra educação, ela vem do grego educiere. Educiere significa desenvolver um potencial. Mas nós podemos lembrar da professora, da mestra de Sócrates, ela se chama Diotima, se chamava Diotima. Diotima era sacerdotisa, mestra de Sócrates. Ela dizia que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. O trabalho do mestre, o trabalho do educador é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Todo mundo tem algo para oferecer. Todo mundo tem algo para oferecer. Se todos nós temos algo para oferecer, o que nós estamos oferecendo? Se o trabalho do mestre é tirar a luz escondida dentro da criatura humana, conforme Diotima ensinou para Sócrates, como nós estamos lidando com a educação na relação com o outro e com a educação na relação conosco? Como nós estamos lidando? Traz esse perfil de educação para dentro da sua casa. Como que você está lidando na relação com a esposa ou com o marido, ou na relação com os filhos? Como que está funcionando isso dentro dos seus parâmetros de medição? Lembram daquelas palavrinhas mágicas que a gente aprendeu? Eu vou voltar lá atrás, que nós aprendemos alguns termos mágicos na infância, na escola ou em casa, que era muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor. Só isso aqui, gente, só isso. Nós estamos utilizando essas 4 terminologias, essas 4 frases, muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor. Eu estou dizendo 8 palavrinhas
em 4 pequenas frases, nós estamos utilizando? Imaginem vocês como que o mundo seria diferente se nós tirássemos essa concepção que eu estou trazendo aqui nos meus dedos, teoricamente, se nós tirássemos do nosso estado íntimo e transpusesse os muros da nossa casa e saíssemos para a via pública utilizando muito obrigado, dá licença, me desculpe, por favor. Vamos voltar com esses valores para dentro da nossa casa. Muito obrigado, dá licença, me desculpe, por favor. Nós estamos utilizando nas nossas relações familiares? Ou quando a gente pede alguma coisa, a gente ainda fala que não faz mais que obrigação. E se o outro demora, a gente vai lá e grita. Que tipo de comportamento nós estamos tendo? E eu volto na pergunta do Cristo: amigo, a que vieste? Porque se nós nos colocamos como aprendiz do Evangelho, não são esses pequenos pontos, pontapé inicial do nosso movimento de mudança? São ou não são? São pequenos pontos no movimento de mudança. Esse movimento, ele não começa na atitude, ele começa no quadro, que é um quadro mental. Mas, antes de nós trazermos este quadro mental, eu vou colocar para vocês que, se educação, eu trouxe o significado no qual aprendeu Sócrates. Mas olha o que Paulo Freire coloca para nós. Que saber e sabor tem a mesma raiz. Essa raiz, ele traz para nós, que é conhecer com prazer. Ou, se preferir, o prazer de conhecer. Porque se a gente conhece com prazer, essa busca não é cansativa. E cada vez que a gente conhece, algo novo nos traz o prazer para buscar mais. Mas quando a gente tem esse prazer, a gente aumenta a ânsia de aprender. Então, saber e sabor têm a mesma raiz. Esse entrosamento que nós conseguimos perceber nessas duas terminologias, elas também resumem o que significa para nós educação. Ora, se nós estamos trazendo a educação, e eu coloquei para vocês de um quadro mental, a educação começa no nosso estado íntimo, ou seja, como que estão os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eu estou falando agora da importância de nós nos envolvermos com uma dieta. Dieta mental. Aqueles que estão envolvidos agora só com a comilança pensaram assim: gente, como é que o Emerson sai disso aqui e começa a falar da gula? Não, nem vou falar da gula. Dieta mental. Como que está o seu pensamento? Nós temos dois tipos de pensamentos. Temos ou não temos? Positivo e negativo. Se nós atendermos a demanda mental, nós vamos atender um quadro dietético. Eu não estou dizendo, olha, a pessoa que está fazendo dieta, ela tem que evitar o açúcar, ela tem que evitar a massa, ela está buscando saúde. Se ela está fazendo este movimento, ela tem que se proporcionar a uma dieta mental. Se ela está fazendo este movimento de dieta mental, ela tem que ter algo que se chama equilíbrio. E quando nós falamos de equilíbrio, nós estamos falando de uma situação aonde começa aqui, para se tornar permanente. Uma pessoa que começa a fazer algo apenas bucal, ela não se preparou. Vamos pegar um outro exemplo? A pessoa que bebe
e está envolvida com o vício no álcool, quando ele entra para o ar, lá dentro tem um lema. O Alcoólicos Anônimos tem um lema. Qual é o lema? Lá tem os 12 passos. Eu não vou discutir os 12 passos. Eu vou discutir o lema. Hoje eu não bebo. Se lá tem o lema, hoje eu não bebo, aí um amigo, ele sai de lá, ele encontra com um amigo, o amigo fala assim, vamos tomar uma? Ele fala, não, hoje eu não bebo. Não, então eu vou marcar para amanhã. Não, amanhã é outro dia, eu não sei, mas hoje eu não bebo. Não, então vou marcar para amanhã. Não, amanhã a gente se vê. Quando ele amanhece o dia, ele fala, hoje eu não bebo. E aí, não, então vamos marcar no final de semana. Não, no final de semana eu não sei. Deixa eu chegar lá e a gente olha. Quando chega o final de semana, ele tem um lema. Qual é o lema? Hoje eu não bebo. Vocês estão entendendo? E ele vai fazendo isso passo a passo. Sabe o que significa? Ele está fazendo um movimento de se equilibrar. Ele está devagarinho largando o vício. Ora, ele tem uma meta. Hoje eu não bebo. Vamos trazer para aquele que está envolvido com o excesso de alimentação, seja pelo carboidrato, seja pelo açúcar. E é muito interessante quando a pessoa está com compulsão, ela fala assim, eu não aguento, quando eu estou ansioso, eu como demais da conta, aquela ansiedade. Não, veja, por que ela não come alface? Há uma ansiedade, mas ela não pega o pezinho de alface, não pega um bolo de repolho e sai mastigando, não pega o brócolis, amarra o brócolis aqui na mão e sai comendo. Não faz. Mas ela tem uma ansiedade. Não, ansiedade, eu como demais, é até por isso que eu estou ganhando esse peso todo. O que ela está comendo é que são elas. Agora, você imagina, ela tem que começar a se preparar mentalmente. Se é assim aquele que quer largar o álcool, é assim aquele que quer sair de um quadro de saúde debilitado. Imaginem na questão mental. E aí eu estou falando agora da dieta mental. Então, hoje eu não vou pensar negativo. Veja, gente, conseguir um dia inteiro sem pensar negativo é uma vitória, hein? Vitória. Mas por quê? Porque eu ainda estou com o primeiro lema. Lembram qual é o lema? Olha aqui. O lema é, amigo, a que vieste? Qual é a nossa proposta? Qual é a nossa proposta? Amigo, a que vieste? Então começa a mudança no meu padrão mental. Padrão mental de comportamento. Padrão mental de atitude. Padrão mental de relacionamento. Se eu faço esse movimento, ou seja, eu vou justificar o motivo da minha encarnação, a necessidade de vencer as dificuldades, passo por um processo autoeducativo e educativo. Eu me educo e educo quem convive comigo e mudo o meu padrão mental. Nós vamos ver no livro Estudando a Mediunidade, nós vamos ver Martins Peralva falando para a gente no capítulo Comunhão Mental, que nós temos dois tipos de pensamentos, o pensamento negativo e o pensamento positivo. E ali ele coloca para nós que o pensamento negativo, ele traz para a gente desequilíbrio. Pensamento negativo, ele traz desequilíbrio. O pensamento negativo gera desequilíbrio, o desequilíbrio gera doença. E a doença traz a morte. Aí vocês estão pensando assim, mas a pessoa que pensa positivo, ela também morre. Negativo. A pessoa que pensa negativo, morre. Quem pensa positivo, desencarna. Quem pensa negativo, morre e continua preso às vinculações que a carne o possibilitou ao longo de uma encarnação. Quem pensa positivo, se desvincula da matéria. Ele se desliga. Chegou o momento de desencarnação, ou seja, a ação de deixar de entrar na carne. Ele não entra mais no corpo físico, ele se desliga definitivamente, desencarnação, ele deixa o aparelho físico. Nesse momento ele desvincula. Então nós estamos dizendo que ele está fazendo um movimento de pensamento positivo. Por quê? Porque quem pensa negativo traz desequilíbrio.
Pensamento negativo traz desequilíbrio. O desequilíbrio traz a doença traz a morte. Eu estou repetindo apenas aquilo que o Martins Peralva coloca para nós no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo Comunhão Mental, se não me falha a memória, é capítulo 31 do livro, ok? Mas aqueles que estão acompanhando, se quiserem estudar o capítulo, confirmo, mas o título é este, Comunhão Mental. Então imaginem vocês, o pensamento positivo, ele vai trazer para a gente 3 outros caminhos, porque se o negativo ele traz o desequilíbrio, o positivo traz o equilíbrio. Se o negativo traz a doença, o positivo traz a saúde. O negativo traz a morte, o positivo traz a vida. Que também a pessoa desencarna, mas diferente da morte do pensamento negativo, porque a morte do pensamento negativo, como nós colocamos, representa a morte fisiológica, mas ao mesmo tempo representa o aprisionamento do espírito naquele corpo envolvido com viciações. O pensamento positivo representa a desencarnação. A pessoa desencarna, ela deixa o corpo. A desencarnação é a ação de deixar o corpo. Então, imaginem vocês, nós estamos falando da comunhão mental, conforme coloca para nós o espírito hoje, né? Hoje é o espírito, mas nós estamos falando do Martins Peralva, que escreveu o livro Estudando a Mediunidade, quando ele esteve conosco aqui na Terra, um dos coordenadores da União Espírita Mineira, um dos diretores. Enfim, esse gráfico que nós estamos fazendo aqui, ele fatalmente vai trazer a gente, para nós fazermos essa mudança, nós teremos aqui como que funciona então a lei. E agora eu estou falando da lei de justiça. Por que nós estamos fazendo referência à lei de justiça? Porque a lei de justiça, ela vai dizer para nós sobre a intensidade da dor, a intensidade do sofrimento, mas ela vai trazer para nós também o conforto neste sofrimento. Porque veja, justiça é lei. Deixa eu apagar aqui. Porque eu quero fazer uma colocação para vocês terem em mente. Justiça é lei, e a lei cobra. Então, quando nós passamos por dificuldades, nós estamos debaixo da cobrança da lei. Mas a justiça, com misericórdia, a justiça com misericórdia é amparo. E o amparo socorre. Então veja, nós estamos debaixo da mesma lei, a lei de justiça, debaixo da mesma lei, mas a lei em si, ela cobra. É a lei de justiça, ela vai cobrar. Mas se estivermos dignificando os ensinamentos do Cristo, ou seja, em vez de trair, em vez de ser desleal com os ensinamentos do Cristo, com o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, a gente está com a consciência tranquila ao escutar a pergunta do Cristo, amigo, a que vieste, nós também vamos passar pelo movimento de dor, porém com misericórdia. A misericórdia, que é o auxílio da providência divina diante das nossas dificuldades, é amparo, e o amparo socorre. Exemplo, todos vocês já escutaram falar num ditado que Deus dá o frio conforme o cobertor. Veja, o frio é lei, e a lei é para todos. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, a lei é para todos.
Da mesma forma que determinadas pessoas têm o cobertor é misericórdia. Tem pessoas que têm o frio, mas não têm o abrigo, estão debaixo da lei e não têm o alicerce para passar pelos trâmites daquela lei. E eles estão sendo cobrados de forma mais imperativa, de forma mais incisiva. Outros estão com méritos, e por ter algum mérito entra a misericórdia da providência, o que é um amparo para aquele que está no frio, dentro do exemplo que a gente está dando, e aquele amparo é um socorro diante daquela dor. Está claro isso? Então veja, estamos todos debaixo da lei de justiça. Ao nos colocarmos debaixo dessa lei, nós temos o capítulo no capítulo 12, no versículo 35, esse 5 aqui ficou assim diferente, né? No capítulo 12, no versículo 35, João, ele coloca para nós assim: andai enquanto tendes luz. Se ele coloca andai enquanto tendes luz, veja, o que é a luz para nós? O que é a luz? Nesse movimento que nós estamos colocando de justiça, eu colocando para vocês o que é a luz, eu sei que vocês estão pensando assim na caridade, no conhecimento, nas virtudes, nas oportunidades. Andai enquanto tendes luz. Todos nós temos alguma luz. Mas quando eu pergunto para vocês me falarem, é caridade, a fé, o conhecimento, o trabalho, a obediência, a vigilância, a disciplina, a solidariedade. Não, gente. Por quê? Porque nós não temos todos esses valores alicerçados em nós, não. Nós estamos lutando nessa conquista para justificar por que o Cristo nos chama de amigo. Se nós vamos traí-lo com um beijo ou se nós vamos ser trabalhadores fiéis da tua seara. Então, andai enquanto tendes luz. Existe uma luz que todos nós temos, invariavelmente, que se chama dor. Todos nós temos essa luz, que é o que nos mobiliza a caminhar, é a dor. O que nos traz para um caminho de aprendizado, de luta, de crescimento, de melhora, é a dor. Ah, Emerson, mas muitas vezes sofrendo, aparece a indignação, a revolta, o mau humor, a indisposição, a preguiça, o desânimo, a apatia. É verdade. Aí eu volto na questão dos pensamentos. Quando a gente está em sofrimento, isso vai aparecer sim. Mas eu vou dar vida, eu vou vitalizar, eu vou sensibilizar o meu lado positivo ou negativo? Porque o negativo vai aparecer para todos. Imagina você com uma dieta mental, amanhecer e ficar o dia inteirinho só pensando positivo. Que beleza que vai ser no dia seguinte. Quando você lembrar que você não pensou nada de negativo. Nada, absolutamente nada. Nem no seu relacionamento afetivo, conjugal, fraternal, social, profissional, espiritual, o seu relacionamento consigo, mental. Você só pensou positivo. Olha, você fez uma dieta absolutamente saudável. Você foi tirando, filtrando, a ponto de não pensar nada negativo naquele dia. Ah, mas é a dor. A dor veio. Só que você deu conta de fazer aquilo que o Emmanuel coloca para nós. Poucos sabem agradecer, como cristãos, o movimento da dor. Poucos sabem agradecer. Mas todo mundo tem dor. Tanto que a fala do Cristo é assim: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não te apanhem. Por quê? Porque enquanto a gente tem dor, vamos caminhar, vamos correr, vamos caminhar.
eu estou colocando para você, enquanto a gente tem dor, se nós nos atentarmos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no item, os últimos serão os primeiros, se eu não me engano está no capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros, o espírito de Constantino, ele coloca para nós assim: aproveitai o tempo que vos resta. Aproveita o tempo que te falta. Quanto tempo falta? Nós estamos entrando efetivamente na regeneração. Veja bem, o Chico pergunta para o Emmanuel no livro Plantão de Respostas: quando é que nós devemos entrar efetivamente no mundo de regeneração? O Emmanuel disse para ele assim: por volta do ano 2057. Uma transição demora aproximadamente 200 anos. Por volta do ano 2057, estamos aproximadamente entre 30 a 40 anos de entrarmos efetivamente na regeneração. Quando Emmanuel fala por volta, pode ser em 2048, pode ser em 2063, vai depender do nosso movimento íntimo. Cada um fazer o seu movimento, cada um extrapolar esse movimento nas suas relações para entrarmos efetivamente na regeneração com pensamento saudável, debaixo de uma lei de justiça, onde passamos por dificuldades, vivenciamos a dor, mas superamos os obstáculos. Tá claro isso? Então, andai enquanto tendes luz. Por quê? Andai enquanto tem dor, para que as trevas não te apanhem. Olha a fala de Jesus: para que as trevas não te apanhem. Mas se nós entrarmos numa comunhão mental com o negativo, as trevas nos apanham. E se as trevas nos apanharem, aí olha a fala de Jesus: pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente pode se perder diante da vitalização que a gente deu para o movimento de dor, pensamento negativo, revolta por não concordar com aquilo que a lei de justiça está empenhando para nós. Entretanto, ela está empenhando em cima do nosso mérito, é a nossa necessidade. Precisamos de passar por ela. Mas lembra do gráfico que eu tinha feito aqui. Podemos passar pela lei de justiça com misericórdia ou sem misericórdia. Se for com misericórdia, é ótimo. Por quê? Porque é amparo e o amparo socorre. Mas se for sem misericórdia, é a lei implacável. E a lei implacável, ela cobra. Tá claro isso para vocês? Vamos continuar no nosso gráfico? E aí, nós vamos partir para, olha, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não te apanhem, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Ok, para nós nos livrarmos do movimento trevoso que caminha conosco, nós precisamos de uma atitude absolutamente simples, que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 919, quando Santo Agostinho explica para nós o conhece-te a ti mesmo. E aqui, o texto, gente, eu gostaria depois que vocês pegassem com calma o texto e aprofundassem nele. Aprofundem no texto. Por quê? Porque quando ele faz várias colocações a respeito do autoconhecimento, ele também traz 4 questões que a gente tem que andar com elas na cabeça. A primeira todo mundo vai lembrar porque ela é muito falada dentro do movimento espírita. Quando se deitar, coloque a cabeça no travesseiro e reflita nas suas atitudes daquele dia, até para ter condições de refazer no dia que virá, no dia seguinte. Essa primeira todos nós conhecemos. Mas olha a segunda observação que Santo Agostinho coloca para nós. Segunda, o que você tem feito em relação a Deus,
ao próximo e a ti mesmo? O que você tem feito em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo? Se avalia. Terceira observação. Se atente para o que as pessoas dizem a seu respeito, mas se preocupe com a fala dos inimigos, porque é provável que os inimigos tenham razão, porque os inimigos não têm nenhum motivo para te agradar. Tá claro isso? Se atente para o que as pessoas dizem a seu respeito, mas se preocupe mais com a fala dos inimigos, porque eles não têm nenhum motivo para te agradar. Ele é seu inimigo. De repente, ele é quem vai te colocar verdades que elas são tão imperativas, elas são tão cabais, que você vai entrar em choque consigo mesmo e vai fazer uma autoavaliação. Essa frase do inimigo, ela pode ter mais valor do que o tapinha do amigo que vem batendo no seu ombro há 5 anos. Mas ele não te revela. Ele não te revela para você mesmo. Então veja, essa é a terceira observação. Mas olha a quarta. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Veja, eu gostaria que vocês lessem todo o comentário de Santo Agostinho. Mas olha as reflexões que ele pede, as 4 reflexões que ele pede para a gente. Tem mais, gente. Se vocês lerem com uma acuidade mental, com uma atenção focada, vocês vão ver a profundidade com que Santo Agostinho trata para nós. Tudo isso, o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento me ajuda a me libertar da dor. Me ajuda a libertar, inclusive, as outras pessoas. Porque se eu me ajudo, eu ajudo. Mas se eu não me ajudo, como disse Jesus, como pode um cego guiar outro cego? Se eu não me ajudo, como eu posso fazer pelo outro? Se eu consigo fazer este movimento aqui de autoajuda, que vem a partir do autoconhecimento, eu consigo lidar bem com a lei de justiça, independente das dificuldades que eu viva, independente dos atropelos que eu tenho pela estrada, independente dos trâmites que eu encontro no caminho. Mas se eu faço isso aqui de forma saudável, é porque muito provavelmente eu também estou numa dieta mental equilibrada. Vem um pensamento negativo, eu filtro, eu tiro isso de dentro de mim. Se eu faço esse movimento aqui de pensamento positivo, o meu movimento de educação, autoeducação, aonde eu estou colocando em prática as coisas básicas que eu estou aprendendo ao longo dessa vida, ele também está saudável. Se eu faço isso, a minha encarnação, que tem o foco na expiação, ainda que haja dificuldades, eu vou superar. Fica muito mais fácil eu entender, amigo, a que vieste? Ou seja, eu vou justificar de forma saudável o porquê que eu entrei na seara do Cristo. E não trair o Cristo ou o cristianismo. Ok? Tá claro isso? Continuando. Se eu aprendo, lembra que eu falei com vocês, eu parto para uma situação aqui, aonde eu tenho que me envolver também com as relações sociais. Ora, ou seja, eu estou colocando para vocês agora que o Livro dos Espíritos, ele coloca para a gente na questão de número 766, que a vida social está na natureza. Ora, esse autoconhecimento aqui, ele precisa ser empregado de alguma forma. Ele não pode ser feito só para mim. Ele não pode ser feito só para mim. Ele tem um foco, ele tem um objetivo. A vida social está na natureza. Se a vida social, ela está na natureza, a vida social, gente, ela não está lá na natureza. Ela está aqui nessa natureza. Eu não estou falando da natureza social. Nesse momento, eu estou falando da natureza fisiológica, da natureza biológica.
Eu estou falando desta natureza. Imaginem vocês, o encontro de duas células do espermatozoide com o óvulo. Duas células. Nós temos, na formação final do indivíduo adulto, aproximadamente 60 trilhões de células trabalhando em nosso favor. Duas células que vão se transformar em 4 células e depois em 8 células, 16 células, e elas vão se desmembrando e vão formar os órgãos, as vísceras. No indivíduo adulto, 60 trilhões de células. A vida social está aqui. Pensamento positivo. Pensamento positivo. A vida social está aqui. Eu não posso me adoecer. Eu não posso me agredir. Tem pessoas que estão se agredindo. A gente está envolvido com dificuldades claras no que diz respeito ao movimento de pandemia. Estamos envolvidos em dificuldades claras. Mas, em meio às dificuldades, nós alimentamos crenças. O que são as crenças? Por exemplo, eu vou acabar adoecendo. Comigo nada dá certo. Tudo que eu faço tem algum impedimento. Eu faço de tudo para dar certo, mas dá errado no final. São crenças. Muitas dessas crenças foram plantadas quando nós estávamos ali naquele processo de educação enquanto criança. Mas a grande maioria dessas crenças não vem da formação educativa dos nossos pais, vem da construção negativa do nosso padrão mental inferior e a gente não quer sair dele. A gente está com dó da gente. E a gente quer que os outros também se apiedem de nós. Então a vida social, ela está na natureza. Eu tenho que fazer um esforço hercúleo para que os meus órgãos, as minhas células vibrem positivamente dentro de mim. 60 trilhões de células. Só o nosso sistema nervoso central, se nós pegarmos a quantidade de neurônios que estão em nosso favor, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios trabalhando em nosso favor. Quem coloca isso para nós é Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, no capítulo 4, intitulado Corpo. E ela coloca que para uma vida média, só para vocês terem uma ideia, para uma vida média de aproximadamente 70 anos, o coração bate, em média, 2 bilhões e 500 milhões de vezes. Ele não para, é ininterrupto entre os dois movimentos da sístole e da diástole. Da sístole e da diástole. Nesse movimento de receber e enviar o sangue, no movimento sistólico e diastólico, ele faz isso aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes numa vida média de 70 anos. O nosso corpo, fisiologicamente, gente, ele não para. Então a vida social está na natureza. Qual natureza? Aquela? Não, aqui. Essa natureza. Eu trabalhando de forma harmônica comigo, eu justifico, eu volto lá em cima. Amigo, a que vieste? Tá claro isso? Quando nós deixamos claro que a vida social está na nossa relação conosco, imaginem vocês essa mesma vida social na relação com o outro. Ou seja, a gente luta para se equilibrar e favorece o equilíbrio na relação com o próximo. A gente luta para se reconstruir e favorece o outro na sua reconstrução. A gente luta pelo automelhoramento e favorece o outro na sua melhoria. Então a vida social começa aqui. Para nós transpormos o muro do nosso estado íntimo e termos contatos saudáveis no mundo social. Sairmos das crenças negativas. Sairmos das crenças. A Louise Hay fala isso no livro Você Pode Curar a Sua Vida.
para a gente não criar crenças negativas em cima de determinados padrões sociais, inclusive. E a partir daí, nós vamos chegar também numa colocação de Jesus, falando de amigo. João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo de servos, porque um servo não sabe o que faz o vosso Senhor. Olha que bacana isso. Já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o vosso Senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, olha que interessante. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ele trouxe para a gente tudo que ele conhece da divindade. O amigo é o maior título que ele deu para os seus discípulos. Amigo. Capítulo 15, versículo 15 de João. Se ele deu esse título para eles, imaginem vocês em que lugar eles estão nos colocando agora, como trabalhadores da seara do Cristo, voltando ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora. E nesse item, os últimos serão os primeiros, se eu não me engano, está no item 3 deste capítulo 20, mas vocês vão ver por este subtítulo. Os últimos serão os primeiros. Ele coloca, já vieram Moisés e os profetas. Vieram os apóstolos, vieram os sábios, vieram os filósofos, vieram os sacerdotes, e agora é hora do movimento dos espíritas. Olhem em que lugar nós fomos colocados. Olha que lugar nós estamos. Já vieram Moisés e os profetas, vieram os apóstolos, vieram os sábios, vieram os sacerdotes, e agora é hora dos espíritas, de nós colocarmos em prática o título que Jesus nos dá, amigo. Já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o vosso Senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Mesmo que a gente ainda traia a confiança do Cristo, isso é muito significativo. Mesmo que a gente traia a confiança do Cristo, como aconteceu, olha a pergunta do Cristo para Judas. Mesmo que a gente traia a confiança, ele ainda nos chama de amigo. Ele sabia que Jesus sabia que Judas iria vendê-lo com aquele beijo. Ele sabia, e ele recebe Judas. Amigo, a que vieste? Então, é claro que o que nós estamos trazendo aqui, nós temos ainda em matéria de aprofundamento muito para trazer. Mas não se contentem com as observações que a gente está trazendo. Vocês estão notando que eu vou trazendo referências. Utilizem as referências para o aprofundamento de estudo de vocês. Utilizem as referências para vocês melhorarem essa postura íntima, para nós dignificarmos o título que Jesus nos nomeia. Mas não se contentem. Não por aquilo que eu estou trazendo. Não se contentem com palestra, com exposição de ninguém. Aprofundem. Utilize sempre aquilo que o outro trouxer como mola propulsora do seu desejo de melhorar, do seu desejo de aprender, de crescer. Utilize apenas como referência, mas não se acomode. Por quê? Porque se nós acomodarmos, se nós alimentarmos a preguiça, o desânimo, a apatia, nós estaremos traindo Cristo com o título que ele nos deu de amigo. Mas se nós exercitarmos tudo que estamos estudando e aprendendo,
nós saberemos justificar a pergunta: por que nós viemos? Eu espero que tenha valido a pena as reflexões que nós trouxemos para vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus, é isso aí. Caros companheiros, com amigos, irmãos, agora, após a belíssima exposição que acabamos de ouvir, vai ficar para nós, então, aquela questão: amigos, a que vieram? E, entre aspas, aí, nesta reencarnação. Acho que podemos responder: sempre, sempre aprender, aprimorar e renovar. Essa é a nossa proposta. É isso que fica para todos nós nesse nosso encontro. Ao nosso Emerson Pedersoli, nossa gratidão, a nossa alegria pelo belíssimo trabalho e a participação dele conosco, sempre nosso parceiro, nosso orientador e amigo permanente nessas 3 décadas da nossa Coerem. Agradecemos ainda a presença de todos que sintonizaram com a nossa Coerem e, se Deus quiser, quem sabe, no próximo ano estaremos juntos na presencial, ou mesmo em uma proposta híbrida, né, para aqueles que não puderem estar presentes fisicamente. O mais importante, amigos, como falamos, o trabalho não parou nessa transição toda que estamos vivendo, nesses 2 anos de sistema remoto que estamos fazendo. E continuará para aquele encontro sempre feliz do retorno, carinhoso e presencial de todos nós. Nós queremos lembrar que temos ainda hoje, né, nos 2 horários, às 13 e às 15 horas, o encontro da evangelização e da mocidade. Não percam, vamos convocar os nossos jovens nesse sentido. Agradecemos mais uma vez a Vânia e ao Valdir pela música sempre presente em nossos corações, na harmonização dos nossos 2 dias de confraternização. Encontraremos mais tarde, não esqueçam. Agradecido por tudo, nessa nossa 31ª Coerem, pedimos a permissão, então, para a nossa prece final. E gostaríamos de valer das palavras de uma amiga espiritual do nosso grupo, irmã Vicentina, que lá em dezembro de 2019 nos ditou essa prece, que será a nossa prece de agradecimento. Me permitam. Mestre e Senhor Jesus, Tua presença, na suavidade da música, no perfume da flor, no colorido da aurora, ou mesmo no brilho da lua, tanto quanto no equilíbrio do universo, vemos a Tua presença. Registramos também, no momento da dor ou nas lágrimas da saudade, a Tua presença. Na gota de esperança, afirmando, tudo passa e não estamos só. Assim, divino amigo, que mais que senti-lo, possamos vivê-lo na ação do bem e na extensão do amor. Mesmo sabendo que estás em tudo, preciso é que, de fato, esteja em nós e que tua presença faça que cada dia seja melhor e possamos reprisar o apóstolo. Não sou eu quem vivo, mas tu vives em mim. E é com essa certeza, com esse amparo, com essa gratidão pelos momentos desses 2 dias de encontro, pelas mensagens que ficaram e para as reflexões que nos convidam, de fato, a traçar um novo trajeto
na nossa caminhada é que nós possamos, de fato, entender qual o propósito que viemos, Senhor. Agradecemos a espiritualidade, os amigos espirituais que estão conosco, que participam conosco, e dessa forma agradecer a todos que sintonizaram, rogando bênçãos em favor dos lares, também aqui representados. E é dessa forma, Jesus, agradecidos que somos, louvamos sempre o teu amado nome e temos a certeza da tua presença em nós. Sê conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Súplicas a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, seus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus, no silêncio da prece, seus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra